Olá, graça e paz a todos. Estamos aí para mais uma mensagem diária e é uma alegria muito grande ter você aqui no canal, você que está nos assistindo hoje. E se você ainda não é inscrito, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Quero convidar também a que você acompanhe os nossos estudos, as nossas mensagens diárias. E se você entender que deve, compartilhe o nosso link. Será muito maravilhoso que mais pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus. E hoje eu estava preparando essa mensagem diária e veio à minha cabeça o quanto nos últimos tempos se tem falado em foco, em a sociedade ter foco, as instituições terem um foco, né, para que nós vençamos essas dificuldades. E realmente manter o foco é necessário para que nós alcancemos a vitória. Em qualquer área da nossa vida, em qualquer empreendimento nosso, manter o foco realmente é muito necessário. Aquele atleta que corre os 100 metros rasos, o foco dele é a linha de chegada. Ele levanta a cabeça, mira na linha de chegada e dá o máximo de si. E focado, concentrado, ele pode então competir com os outros. Aquele que pratica o tiro ao alvo, também ele foca na mosca. Talvez ele saiba que será muito difícil alcançar o ponto mínimo do alvo, mas ele foca ali e concentra. E muitos, é claro, têm ótimo resultado. E para aquele que crê em Deus também não é diferente. Precisamos ter foco. E eu quero ler um texto que fala sobre isso, um texto muito conhecido, e está no livro de Mateus, no capítulo 14, versos 28 a 31, e diz o seguinte a palavra de Deus: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi em direção a ele. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidou? Pedro tinha um objetivo: ir ao encontro de Jesus Cristo, ao encontro do Filho de Deus, que ele já havia testemunhado ter o poder para curar, para libertar, o poder sobre a natureza. Então ele tinha um objetivo. E ele disse: Senhor, sendo mesmo o Senhor, ordena que eu vá ter contigo. Pedro sabia muito bem que se Cristo ordenasse, ele poderia confiar. E então Cristo ordena, ele confia, ele olha para Jesus e começa a andar sobre as águas. Mas a Bíblia diz que ao chegar muito próximo de Jesus Cristo, Pedro perde o foco. Ele começa a olhar a força do vento, o mar bravio ou o lago bravio, as ondas, e perdendo o foco, Pedro começa a afundar. No que acontece isso, Jesus, que estava muito próximo, estende a mão e o levanta e faz a ele uma repreensão. Por que você duvidou? Por que você perdeu o foco? Então, é uma passagem na vida de Pedro que nos ensina muito. Nós estamos vivendo nesses dias uma situação complicada, alguns mais, outros menos, mas para aqueles que creem em Deus e estão com a sua fé exercitada, mantendo o foco em Deus, no amor de Deus, no poder de Deus, mesmo que os desafios se agigantem em sua frente, mesmo que a tempestade se torne cada vez mais bravia, esses têm
sido vitoriosos. Outros, no entanto, têm perdido o foco. Nós temos sabido de algumas pessoas que são pessoas de fé, mas diante de um desafio tão grande, têm perdido o foco. Perdido o foco dentro de casa, têm se deixado vencer por uma fragilidade relacional, têm perdido o foco no trabalho, têm perdido o foco na convivência com outras pessoas. Então, meus queridos, hoje, a nossa mensagem, a mensagem que Deus tocou no meu coração, para você que é uma pessoa de fé, para você que uma vez olhou para Jesus Cristo e o teve como o seu Salvador, o seu Deus, não perca o foco. Continue com os olhos fitos no Mestre, crendo. E se você perceber que a tempestade está se agigantando, que a sua oração parece não ter força de encontrar o trono do Pai, peça ajuda a alguém. Peça para alguém auxiliar você, orando por você, orando com você, porque isso também é manter o foco. Você estará exercitando a sua fé, pedindo ajuda a alguém. Então só não deixe que a força do vento ou as ondas bravias faça com que você sucumba. Não perca o foco e que Deus te abençoe ricamente nessa caminhada. E eu quero, nesse momento, agradecendo a sua atenção, orar com você, para que você tenha força, para que essa tempestade, ela não consiga fazer com que você perca o foco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero agora colocar todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, em qualquer tempo, em qualquer lugar. O Senhor sabe, Senhor Deus, pela tempestade que estamos passando no mundo todo. E nós não sabemos, ó Pai, se ela vai diminuir ou aumentar. Mas não importa a força da natureza ou dos acontecimentos. O que importa é o Teu poder. Eu só peço que tanto a mim, Senhor Deus, quanto àqueles que estão assistindo agora, o Senhor nos ajude a que nós não percamos o foco, a que nós continuemos olhando nos Teus olhos e exercitando a nossa fé, e com certeza conseguiremos alcançar os nossos objetivos e as nossas vitórias e passar por essa turbulência. Eu oro, ó Pai, agradecido em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Muito bom ter você conosco. Fique na paz.